oitava sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal. Ausentes os conselheiros Fernando Guimarães, Ivan Bonilha, bem como o auditor Cláudio Canha, em razão de participação no 4º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, em Fortaleza, tendo sido convocados para compor o quórum de deliberação os auditores Ivens Linhares e Tiago Cordeiro, este último integrante da segunda Câmara, convocado para a composição do quórum, com fundamento no artigo 461, parágrafo 5º do Regimento Interno do Tribunal. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 27 da sessão ordinária do dia 29 de julho de 2014. Comunico a inclusão em mesa do processo de certidão liberatória número 596326/14 do município de Umuarama. Comunico ainda a devolução dos processos 153196/13 e 166271/13 da pauta do conselheiro Fernando Guimarães, e que deferi o sobrestamento do processo de admissão de pessoal número 578999/14 na Diretoria de Contas Estaduais, e dos processos de aposentadoria números 719807/13, 705580/13, 701304/13, 704893/13, 382300/14, na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal. Concedo aos demais membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra, doutor Ivens. Excelentíssimo senhor presidente, para comunicar também despachos de sobrestamento, são 8 despachos, 4 deles em admissões de pessoal estaduais, em que pendem admissões anteriores, uma admissão de pessoal municipal, em que também pendem admissões anteriores, um ato de inativação, em que ainda depende da decisão dos embargos declaratórios opostos ao incidente de inconstitucionalidade referente ao decreto 7774/10, e, por último, um ato de inativação que ainda encontra-se pendente a admissão do servidor. E ainda, senhor presidente, uma prestação de conta de transferência voluntária, 37535208, que aguarda a decisão final do recurso de revista 74618/11. Muito obrigado. Devidamente anotado. Passo ao relato dos processos sob minha atribuição. Iniciando pelo 151920/09, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária recebida pelo município de Palmas, da Secretaria de Estado da Cultura, no valor de R$ 611.540,70, nos exercícios 2008 e 2009, tendo por objeto a construção do Centro Cultural Bom Agostinho José Sartori. A Diretoria de Análise de Transferências, em derradeira análise, verificou que restou sanada a irregularidade referente à falta de aplicação da contrapartida mínima pelo município com o recolhimento dos valores aos cofres do Estado, e assim sugeriu a conversão em ressalva nos seguintes itens: 1. Realização do objeto do convênio após o prazo fixado. 2. Utilização dos recursos após a vigência do convênio. E 3. Atraso na entrega da prestação de contas. Por fim, sugeriu a aplicação de multas ao senhor Hilário Andrasco, as quais já foram recolhidas pelo gestor, bem como a imputação de multa à senhora Joana Dark Franco de Araújo, em razão da não realização do objeto do convênio no prazo fixado nos termos de convênio. O Ministério Público de Contas corroborou integralmente com o opinativo técnico pela regularidade com ressalva e aplicação das multas. Do exposto, acolhendo a instrução e o parecer ministerial, voto pela regularidade das contas com as ressalvas apontadas e multas sugeridas. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 572538/11, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária municipal recebida pela Associação Beneficente dos Voluntários de Esperança Nova, no valor de R$ 127.701,86, referente ao exercício financeiro de 2008, destinada à prestação de serviço para fomento na execução dos programas de ações sociais nas áreas de proteção e assistência à maternidade e à infância em geral. A Diretoria de Análise e Transferência opina pela regularidade das contas
com ressalva em face dos atrasos de 873 dias na apresentação da prestação de contas, com a aplicação da multa administrativa no que foi seguido pelo órgão ministerial. Nos termos da instrução e do parecer ministerial, voto pela regularidade das contas, ressalvando o atraso na prestação da prestação de contas e aplicação à multa com base no artigo 87.4a da Lei Complementar 113 de 2005. Está em discussão, em votação, está aprovado. Processo 666246/12 versus autos acerca de prestação de contas e transferência voluntária realizada entre a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e o município de Douradina, tendo por objeto a aquisição de equipamentos e veículos. A Diretoria de Análise e Transferência conclui pela regularidade com ressalva das contas e, por recomendação ao jurisdicionado, pela regularização das inconformidades apontadas. O Ministério Público corrobora o entendimento da unidade técnica, porém propõe a aplicação de multa. Conforme apontado pela DAT, as falhas verificadas decorrem da implantação do novo sistema de prestação de contas das transferências voluntárias CIT e da necessidade de adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos estabelecidos pela Resolução 28/2011 e pela Instrução Normativa 61 de 2011. Assim, consoante vem sendo decidido por este colegiado, voto pela regularidade das contas com recomendação. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação, está aprovado. Processo número 736970/12, tratam-se os presentes autos de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre a Fundação Araucária e a Associação Paranense de Cultura, referente ao exercício financeiro de 12. A Diretoria de Análise e Transferências informa que não foram efetuados repasses de recursos, tratando-se apenas da devolução do saldo remanescente. Pontua, todavia, que o presente saldo de devolução já foi objeto de análise, julgado regular pela decisão definitiva monocrática 92/12, do gabinete do nobre conselheiro Ivan Leles Bonilha. Conclui, portanto, pelo encerramento do processo, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto a esse tribunal. Face ao exposto, acompanhando a instrução e o parecer ministerial, voto pelo encerramento do presente processo. É o relatório e voto, está em discussão e votação, aprovado. Município de Palmeira, processo número 10.2370/13. Trata o presente processo de prestação de contas de transferência voluntária entre o município de Palmeira e a Associação Menonita de Assistência Social, no valor de R$ 115.416,70, no exercício de 2012, tendo por objeto o repasse de recursos financeiros para possibilitar que a entidade execute suas finalidades previstas em seu projeto social. A Diretoria de Análise e Transferências verifica que permanecem algumas impropriedades de natureza formal passíveis de conversão em ressalva. O Ministério Público de Contas opinou pela regularidade das contas com ressalva e expedição de recomendação ao gestor responsável sem aplicação da multa em face da necessidade de considerar o período de adaptação do CIT. Conforme apontado pela DAT, as falhas verificadas decorrem da implantação do novo sistema de prestação de contas das transferências voluntárias CIT e da necessidade de adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos estabelecidos pela Resolução 28/2011 e pela Instrução Normativa 61 de 2011. Assim, consoante vem sendo decidido por esse colegiado, voto pela regularidade das contas com recomendação. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação. Aprovado. Processo número 28.3367/13. Verifico que as restrições apontadas pela unidade técnica, versa o presente expediente da prestação de contas e transferência voluntária entre a Secretaria de Estado de Educação e o município de Irati, no valor de R$ 59.546,75, no exercício de 2012, tendo por objeto a execução do serviço de transporte escolar. A Diretoria de Análise e Transferências, considerando o período de implementação e adaptação ao sistema integrado de transferências, opinou pela regularidade das contas com ressalvas, em face de atrasos e ausência de alguns documentos. Por fim, sugeriu a expedição de recomendação para o jurisdicionado para que regularize as inconformidades apontadas.
O Ministério Público de Contas, por sua vez, opinou pela irregularidade das contas com aplicação de multa ao gestor em face da ausência dos relatórios bimestrais emitidos pelos diretores de ensino. Verifico que as restrições apontadas pela unidade técnica são de caráter meramente formal, não tendo sido observados, em sua análise, fatos que tenham prejudicado a execução do objeto conveniado. Por outro lado, observa-se que após emissão da instrução técnica, o Ministério Público de Contas solicitou a intimação do município de Irati para fins de providenciar a juntada dos relatórios bimestrais de frequência escolar que embasaram a emissão do termo de cumprimento dos objetivos do convênio, o qual deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Entretanto, em que pese a ausência nos autos referidos relatórios, entendo que no presente caso a apresentação do termo de cumprimento dos objetivos elaborada em conformidade com os relatórios bimestrais da Secretaria de Estado da Educação autoriza a conversão da impropriedade em ressalva, conforme já decidido por essa Corte, por meio do Acórdão 4587/13, da lavra do conselheiro Ivan Leles Bonilha e do Acórdão 474/14, da Segunda Câmara, também da lavra do conselheiro Nestor Batista. Diante do exposto, em consonância com os precedentes dessa Corte, voto pela regularidade com ressalva das contas, em razão da não apresentação dos relatórios bimestrais emitidos pelos diretores da Rede Estadual de Ensino, além das recomendações sugeridas pela Diretoria de Análise de Transferências. É o relatório e voto. Está em discussão. Com a palavra, doutor Tiago. Senhor presidente, senhor relator, Vossa Excelência citou os precedentes, fazendo referência a que o termo de conclusão dos objetivos que é emitido pela Secretaria de Educação já de alguma maneira, refere expressamente que foi feito com base nesses relatórios bimestrais. A solicitação feita pelo Ministério Público, que os diretores das escolas deveriam efetivamente atestar, é suprido isso pelo núcleo da Secretaria de Educação, que atestou que houve o cumprimento dos objetivos, razão pela qual eu estou seguindo os precedentes, tanto da primeira quanto da segunda Câmara, dando o parecer favorável à aprovação das contas. Certo. Senhor presidente, então eu quero crer que não é um documento que normalmente se solicite no âmbito da prestação de contas mesmo de transporte escolar, mas eu entendo que seria relevante que esses documentos fossem apresentados. Então eu vou acompanhar a Vossa Excelência, mas vou propor então que seja aplicada a multa ao prefeito que deixou de encaminhar essa documentação. Agradeço a manifestação. Vossa Excelência, entretanto, Vossa Excelência está me acompanhando, mas com a aplicação de multa ao prefeito, eu vou agradecer a sugestão de Vossa Excelência, vou manter a minha proposta de voto sem aplicação de multa ao prefeito, porque há o cumprimento do termo de objetivo. Está em votação, está aprovado a minha proposta de voto, registrando-se a divergência parcial quanto a esse item de Vossa Excelência. Processo número 665553/13, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba e a Associação Casas do Servo Sofredor, referente ao exercício financeiro de 2013, no valor de R$185 mil, tendo por objeto a implantação do projeto Mosteiro Solidário 2. A Diretoria de Análise de Transferências informa que, não obstante a existência da prestação de contas, o objeto ora tratado não foi executado, devido à pendência do alvará de construção a ser emitido pela Secretaria de Urbanismo. Concluiu, portanto, pelo encerramento do referido processo. O Ministério Público corroborou integralmente a opinativa da unidade técnica e, nesse sentido, eu voto do relator pelo encerramento do feito. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, está aprovado.
Processo número 733974/13. Tratam-se os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o Fundo Municipal para Criança e Adolescente de Curitiba e o Centro de Transformação Social Vida Nova, referente ao exercício financeiro de 2012. A data informa que não foram efetuados repasses de recursos decorrentes daquele instrumento jurídico, entendendo pelo encerramento do referido processo. O Ministério Público corroborou o opinativo da unidade técnica e, dessa forma, também é minha proposta de voto pelo encerramento do feito. Está em discussão e votação. Está aprovado. Processo número 81.2475/13. Tratam-se os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente de Curitiba e a Ciranda de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência de Curitiba, referente ao exercício financeiro de 13, tendo por objeto a implantação do projeto Infância na Mídia. A Diretoria de Análise e Transferência informa que não foram efetuados repasses e recursos decorrentes daquele instrumento jurídico, sugerindo encerramento do processo. O Ministério Público corroborou integralmente a opinativa da unidade técnica e, nesse sentido, também ao voto do relator pelo encerramento do feito. Está em discussão e votação. Está aprovado. Processo número 874004/13, versus autos acerca de prestação de contas e transferência voluntária realizada entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e o município de Sertaneja, tendo por objeto obras de recapeamento asfáltico e serviço de lavagem, limpeza e pintura da pista. Consoante se evidencia dos autos, foram detectados aspectos formais não observados, porém decorrentes da implantação do novo sistema de prestação de contas de transferências voluntárias, CIT, e da necessidade de adaptação dos jurisdicionados aos novos procedimentos estabelecidos. Assim, consoante vem sendo decidido por esse colegiado, voto pela regularidade das contas com recomendação. Está em discussão, em votação, está aprovado. Processo número 674900/13. Encerra os presentes autos. Ato de aposentadoria voluntária concedida ao excelentíssimo senhor desembargador Cleiton Camargo pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Efetuada a distribuição do feito, a Diretoria de Atos e Pessoal constatou que o presente processo se refere ao mesmo ato de concessão de benefício previdenciário que é o objeto do processo 678252/13, no qual o relator é, em princípio, prevento, vez que os autos foram a ele primeiramente distribuídos. Sugere, assim, o arquivamento do presente processo. O Ministério Público, junto a essa Corte, corrobora o posicionamento da DICAP pelo encerramento do feito, a qual certifica a litispendência em relação a esse protocolado. E os autos número 678242/13. Face ao exposto, compartilhe as manifestações da Diretoria de Atos e Pessoal e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e voto pelo encerramento do presente processo. Está em discussão, em votação, está aprovado. Processo número 699547/13, encerra os presentes autos, ato de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição concedida à servidora Gessione dos Santos Moretti, ocupante do cargo de professor. A DICAP opina pela legalidade e consequente registro do ato de concessão de aposentadoria. Por sua vez, o Ministério Público, junto a essa Corte, considera que houve ofensa ao princípio da contributividade previdenciária, uma vez que o benefício foi fixado no montante de R$ 4.342,75, valor R$ 183,75, acima do teto estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, que em 2013 correspondia a R$ 4.159. Opina, assim, pela negativa de registro do ato de inativação, posto que se afigura ilegal a ausência de contribuição sobre o valor que superou o limite máximo fixado para os benefícios do regime geral de previdência social. Note-se que a irregularidade controvertida acerca do recolhimento previdenciário deu-se após o preenchimento e efetiva implementação dos requisitos da aposentadoria, estando, portanto, fora da esfera de atuação da servidora, não se constituindo assim como um pressuposto negativo apto a vetar de plano o registro. Com tais considerações, entendo que o ato concessório de aposentadoria pode ser considerado legal, apontando como precedente o acórdão 4382/14 dessa primeira Câmara. Está em discussão e votação? Senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra, doutor Tiago. Senhor presidente, pelo que entendi, essa professora
contribuía, mas só no limite do... Não, eu não entendi exatamente qual é o problema. Continua a discussão. O doutor Iden está me pedindo a palavra. Vossa Excelência tem a palavra. É que, se não me engano, o presidente que Vossa Excelência citou, eu acho que é de Vossa Excelência. Foram 4 decisões. Na verdade, o caso é o seguinte, é que houve a contribuição integral durante toda a vida funcional. A insurgência do Ministério Público já se antecipando ao fato de que, após a aposentadoria, não haverá a contribuição dos inativos. Então, na verdade, como bem colocou o conselheiro Durval, nós entendemos naquela oportunidade que trata-se de fato posterior, que não guarda pertinência propriamente com a legalidade de registro do ato de aposentadoria, mas sim alguma medida que deve ser implementada na continuidade pelo órgão previdenciário sem prejuízo do registro da aposentadoria. Essa seria a explicação. Ok. Certo, senhor presidente. Eu, então, acompanho Vossa Excelência. Apenas aponto que em processos similares que eu já tive a oportunidade de relatar, em razão do problema apontado pelo Ministério Público, eu propus e foi aprovada a comunicação ao relator das contas de 2013, as contas do governador já foram devidamente apreciadas, e também ao relator das contas do gestor da Paraná Previdência de 2013. Então, considerando que essas poucas medidas, e isso já é de conhecimento do tribunal, foram adotadas, então, no caso, eu acompanho Vossa Excelência. Agradeço. Está em votação. Está aprovado. Processo número 9217/14, encerra os presentes autos também ao ato de transferência para a reserva remunerada proporcional ao tempo de contribuição concedida ao servidor Arlindo Antônio Gouveia. Trata-se de situação idêntica à anteriormente relatada, onde a DICAP sugere o registro do ato e o órgão ministerial insurge-se quanto à ausência de contribuição previdenciária em relação ao valor que excedeu o teto para os benefícios do regime geral de previdência social. Assim, da mesma forma, refuto os argumentos do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e voto pela legalidade e registro do ato aposentatório em análise. Está em discussão, em votação? Está aprovado. Processo número 55-59-36/13. Senhor presidente. Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de solicitar vista desse processo. Por brevidade, vista concedida a Vossa Excelência. Processo número 2070/10. Versus autos acerca de admissão de pessoal realizada pelo município de Paranavaí para o cargo de professor, objeto do concurso público regido pelo edital número 22/93. A diretoria jurídica opinou pelo registro das admissões. O Ministério Público, considerando os princípios da boa-fé e segurança jurídica, considerando ainda a informação da DICAP de que não constatou problemas quanto ao acúmulo de cargos, não se opôs ao registro dos atos. Opinou, contudo, pela imputação ao gestor da multa prevista no artigo 87, inciso 2A, da Lei Orgânica, em razão do atraso de 17 anos para o encaminhamento do expediente. Com efeito, razão assiste à unidade técnica ao Ministério Público quanto à possibilidade do registro dos atos de admissão aqui presentes. Aplicável também a multa sugerida pela unidade técnica, em razão do descumprimento da diligência proposta. Contudo, deixo de acatar a sanção sugerida pelo Ministério Público, pois não fizeram parte do polo passivo todos os gestores que estiveram à frente da municipalidade neste período de 17 anos, entre a realização do concurso e o envio atrasado da documentação para essa corte, não tendo sido oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, voto pelo registro dos atos de admissão e pela aplicação da multa prevista no artigo 87.1b da Lei Complementar número 103/2005 ao senhor Rogério José Lorenzetti, na qualidade de prefeito e ordenador de despesas. Está em discussão, em votação, está aprovado. Processo número 34.7160/11, versus autos acerca de admissão complementar de pessoal realizada pelo município de Matinhos, objeto do edital de concurso público 14/2006. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opinou pelo registro das admissões com recomendação ao município para que nos futuros certames seja observado ao determinado pela instrução normativa vigente na autuação do processo, especificamente quanto ao prazo de encaminhamento dos autos a esta Corte de Contas.
o Ministério Público corroborou o entendimento da unidade técnica pela legalidade e registro das admissões. Acompanho os opinativos uniformes da DICAP e do órgão ministerial, voto pela legalidade e registro dos atos que integram os presentes autos, acatando a recomendação sugerida pela unidade técnica. Está em discussão, em votação, está aprovado. Processo número 404710/14. Encerro os presentes autos, embargos de declaração opostos por Elias Carrer, em face da decisão consubstanciada no acordo 2523/14 da primeira Câmara, que julgou regulares as contas do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Medianeira, relativas ao exercício financeiro de 2012, ressalvando a inobservância do prejulgado número 6, diante da atribuição da responsabilidade contábil da entidade a servidor não titular do cargo de contador e aplicando multa em razão de tal falha. Em suas razões recursais, o recorrente argui a existência de contradição no referido julgado, consistente na oposição de ressalvas às contas em imputação concomitante da multa, pois argumenta que o artigo 17 da Lei Orgânica desse Tribunal determina a expedição de quitação ao gestor quando do julgamento pela regularidade com ressalva, não podendo prosperar a sanção em face da referida quitação. Ainda pregoa que o artigo 85 da Lei Orgânica condiciona a aplicação de multa à constatação de irregularidade, inexiste no caso dos autos em razão da conversão em ressalva da impropriedade. Diante disso, pleiteou o recorrente o provimento do recurso e a atribuição de efeitos infringentes para se excluir a imputação da pena de multa. Encaminhado o feito ao Ministério Público junto a esse tribunal, esse afirmou que a irregularidade sempre existiu, tendo a multa se pautado pela ausência de regularização da impropriedade, não havendo contradição no arresto, mas simples inconformismo do embargante, portanto não merecendo provimento o recurso. Apesar do arguido pelo recorrente, não se vislumbra contradição entre o julgamento pela regularidade com ressalva das contas e imputação de multa e o constante nos artigos 17 e 25 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Não é porque o artigo 17 da lei determina a expedição de quitação ao responsável quando do julgamento pela regularidade com ressalva das contas que se impossibilita essa Corte a aplicação de multa nessa hipótese. Se assim fosse, só se permitiria a imposição de multa quando do julgamento pela irregularidade das contas. Mas, assim, não o é. Há hipóteses constantes do artigo 87 da lei que não são condicionadas pela irregularidade das contas, mas que se dão em face de impropriedades havidas no curso do exercício ou no próprio processo de prestação de contas, como nos casos de atraso no encaminhamento de documentos, os quais não tornam as contas irregulares, mas que não podem ser simplesmente desconsideradas, daí seguindo o seu apenamento. É o que se deu no caso dos autos, a inobservância do prejulgado número 6, que persistiu durante todo o exercício das contas, constitui-se em irregularidade que, apesar do arresto objurgado não tê-la considerado robusta o suficiente para reivindicar a propriamente dita irregularidade total das contas, pode ser sancionada, haja vista tratar-se da prática de ato administrativo do qual resultou contrariedade à norma legal. Secundariamente, cumpre perquirir se houve contradição do julgado com o artigo 85 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a seguir transcrito. O Tribunal de Contas, em todo e qualquer processo administrativo de sua competência, em que constatar irregularidade, poderá, observado o devido processo legal, aplicar as seguintes sanções e medidas. 1. Multa administrativa. Alega o recorrente que o artigo 85 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas só permitiria a aplicação de multa administrativa quando a constatação de irregularidade, o que não existiu no caso dos autos em razão da conversão da impropriedade em ressalva. O argumento é de todo descabido. A irregularidade atinente à atribuição a servidor não titular do cargo de contador da responsabilidade contábil da entidade infringe expressamente o contido no prejulgado número 6, e tal lacuna, como já referenciado, persistiu como impropriedade durante todo o exercício em análise,
em que pese a mesma não ter se mostrado hábil a lastrear o julgamento pela irregularidade das contas, fato é que o entendimento consolidado dessa Corte não foi seguido, tendo existido uma lacuna a autorizar a imposição de sanção ao gestor das contas. Destarte, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se incólume o acórdão 2523/14 da primeira Câmara deste Tribunal de Contas. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação, está aprovado. Processo 190830/13 trata os autos de prestação de contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Jandaia do Sul, relativas ao exercício 2012. A Diretoria de Contas Municipais entendeu pela regularidade do item referente à terceirização dos serviços contábeis, concluindo pela regularidade das contas. O órgão ministerial corroborou o entendimento da unidade técnica e, nesse sentido, é o voto do relator pela regularidade das contas. Está em discussão, em votação? Senhor presidente. Em discussão, com a palavra, doutor Tiago. Não, senhor presidente, é uma terceirização, é isso? Eu não entendi exatamente o... Vossa Excelência falou que a instrução aponta a regularidade... A regularidade dos itens referentes à terceirização dos serviços contábeis. Ah, sim. Ok. Está em discussão, em votação, está aprovado. Agora com mais vacar. Processo número 137778/13. Trata os presentes autos de prestação de contas do município de São João do Triunfo relativa ao exercício financeiro de 12. A Diretoria de Contas Municipais aduz que não possui elementos suficientes para aferir as questões ventiladas pelo controle interno municipal, consignando que, para tanto, seria necessário a instauração de processo específico de auditoria e ou inspeção, mantendo-se assim seu opinativo pela regularidade das contas. O Ministério Público sugere a regularidade das contas com as ressalvas apontadas pelo controle interno e a realização de inspeção em loco para a verificação das anomalias aventadas. Conforme pontuou o representante do Ministério Público de Contas, o controle interno municipal consignou ressalvas em relação a alguns aspectos operacionais na execução de contrato oriundo do processo de registro de preços 32 de 2012 e despesas efetuadas no âmbito da saúde, as quais, em que pese tenham sido devidamente justificadas pelo município, devem ser objeto de ressalvas à presente prestação de contas. Divirjo, entretanto, da necessidade da realização de inspeção em loco, uma vez que os fatos já foram devidamente apurados pelo órgão de controle interno municipal, nos termos das atribuições a ele conferidas pelo artigo 74 da Constituição Federal, o qual não apontou irregularidades ensejadoras na instauração de procedimentos específicos. Destarte, voto pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade das contas com a consignação das ressalvas apontadas no parecer do controle interno. Seu relatório e voto está em discussão, em votação. Está aprovado. Processo número 197940/13, eu vou solicitar o adiamento. Está adiado, ainda tem uma certidão liberatória para concluir a minha pauta, que é o processo número 596326/14. Encerro os presentes autos, pedido de certidão liberatória para fins de obtenção de transferência voluntária formulada pelo município de Umuarama. A Diretoria de Contas Municipais, após a regularização da impropriedade pelo município, entendeu pela possibilidade de deferimento da certidão. A Diretoria de Análise e Transferência constatou que, no que tange a sua área de competência, o requerente está apto a receber a certidão requerida. A Diretoria de Execuções esclareceu que consta um único registro que impede a emissão online da certidão liberatória pelo interessado. No caso, o acórdão número 290/13 do Tribunal Pleno, processo número 569182/12, por tratar-se, de contas julgadas irregulares, transferência voluntária de responsabilidade do gestor atual. No entanto, informou que a sanção de restituição de valores aplicada foi devidamente cumprida e já houve a emissão da respectiva certidão de quitação de débito, número 105/13, Posicionou-se, porém, no sentido de que o município não está apto a obter a certidão, mas que, caso o órgão colegiado entenda de forma diversa que a referida pendência seja baixada nos controles da unidade, exclusivamente para fins de emissão online da certidão, evitando a necessidade de novo peticionamento.
a diretoria de controle de atos e pessoal afirmou que não constou pendências que possam obstar a emissão da certidão nas matérias afetas à diretoria. Por fim, o Ministério Público, diante do apontado pelas unidades técnicas, não se opôs ao deferimento do pedido. Do exposto, com fulcro no artigo 292-A do Regimento Interno do Tribunal de Contas, voto pelo deferimento do pedido, determinando, por conseguinte, com fulcro no artigo 292-A, parágrafo único, inciso 2 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, a retirada dos autos números 569182/12 da listagem de pendências da DEX, exclusivamente para fins de emissão de certidão liberatória, tendo em vista a comprovação do recolhimento da dívida e a consequente baixa de pendência pecuniária. É o relatório e voto. Está em discussão. Com a palavra, doutor Tiago. Senhor presidente, na verdade não tenho muito o que discutir, mas Vossa Excelência vota no sentido de que a diretoria de execuções retire essa pendência exclusivamente para os fins de emissão de certidão pela via eletrônica. Eu não consigo entender por que foi já emitida a certidão de quitação do débito e não foi baixado. Mas eu não sei até operacionalmente como a diretoria de execuções faz isso, mas eu não me oponho de modo nenhum. Apenas fico pensando como é que isso é feito. Feito o registro, está em discussão, em votação, está aprovado. Minha pauta está cumprida, agradeço aos senhores. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Ives Linhares, para o relato dos processos de sua pauta. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes dessa primeira Câmara, eu tenho a admissão de pessoal 13773513 da Universidade Estadual de Londrina, que trata da contratação temporária do senhor Ângelo Alexandre Torre dos Santos para o cargo de professor. O processo foi inicialmente sobrestado em virtude da pendência de admissões anteriores, as quais foram julgadas legais. Retomando a instrução, foram solicitados esclarecimentos da universidade acerca do fato de que, na época da contratação, não teriam sido respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em virtude da resposta oferecida pela universidade, a DICAP opina pelo registro. O Ministério Público, entretanto, opina pela negativa de registro, afirmando desrespeito ao artigo 37, inciso 2º da Constituição, devido à natureza e à complexidade do cargo, muito embora formalmente enquadrado na Lei Complementar Estadual 108/2005. Na verdade, a polêmica inicialmente instalada foi pelo desrespeito a limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, pelas justificativas ficou demonstrado que a contratação desse professor se deu efetivamente para suprimento da vaga da senhora Eleonora Elísia Abra Blanco, que havia se aposentado, e, inclusive, foi feito concurso público e estava-se justamente aguardando seus trâmites burocráticos para a efetivação dos candidatos aprovados. Com relação à questão levantada pelo Ministério Público, esta Câmara tem entendido, e o Tribunal também, de que é possível, em caráter temporário, o suprimento dessas vagas de professor pelo teste seletivo, pela contratação com prazo determinado. Então, divergindo do Ministério Público, acompanhando a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, o voto é pelo registro da presente contratação. Está em discussão, em votação, está aprovado. Era o que constava, agradeço, senhor presidente. Que agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 12 de agosto de 2014, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 29ª sessão ordinária da primeira Câmara. Levanta-se a sessão.